Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Santo Afonso Maria de Ligório, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bom. Então, vejam vocês, né? Aqui tem já algumas pessoas que já saíram por completo da vida no Novus Ordo, tem outras pessoas que ainda estão nesse caminho. E esse é um assunto que ele faz uma divisão também na vivência da prática religiosa, que é o chamado tempo da Septuagésima. Então, esse tempo da Septuagésima, ele é um tempo que iniciou-se ontem no calendário litúrgico e ele marca o fim da época das festas e o início da preparação para a Páscoa. Então, após o Concílio Vaticano II, esse tempo ele foi removido do calendário litúrgico, ele não existe mais. Então, depois da época das festas, passa-se um pouco até uma terminologia protestante, tempo comum. Isso não é uma linguagem católica. E aí, depois de um pouquinho de tempo comum, entra-se direto de cabeça na quaresma, né? E daí até a Páscoa. E isso gera prejuízos reais na prática religiosa dos fiéis. Por quê? Porque vejam vocês, o calendário litúrgico ele tem uma importância muito grande para a vida do católico, né? Então, por exemplo, na encíclica Mediator Dei do Papa Pio XII, é uma encíclica que fala só sobre liturgia. Ele menciona que a liturgia ela não é um elemento acidental da vida do cristão. Pelo contrário, liturgia significa ação de Deus. Então, a liturgia é justamente aquilo aonde nós tomamos contato com Deus. Isso é que é liturgia. E o calendário litúrgico, ele sempre serviu para isso. Para que o católico tomasse contato com a ação divina o tempo todo e com objetivos específicos. Não é assim, estamos buscando tudo, toda hora, o tempo todo. Não. Existe, porque assim, né, quem procura tudo não acha nada, né? Então, a gente se concentra em momentos específicos do calendário litúrgico em propósitos específicos. No caso, a preparação para a Páscoa é o momento específico em que o católico ele vivencia um período de renúncia, de mortificação, de penitência, para chegar limpo no momento da paixão, no momento da crucifixão do Senhor. Limpo nos dois aspectos, tanto no corpo quanto na alma. A diferença desse tempo litúrgico para os outros é que assim, a limpeza da alma a gente já trabalha o tempo todo ao longo do ano litúrgico. E nesse período específico da preparação para a Páscoa, nós nos concentramos mais no corpo. Lembrando que os dois elementos, pelo fato de nós sermos unos, corpo e alma unidos, os dois elementos eles se interpenetram e se influenciam um ao outro. Então a saúde da alma influencia na saúde do corpo, a saúde do corpo influencia na saúde da alma. Quando uma pessoa, por exemplo, se deprime, está com um problema na alma, qual é, por exemplo, alguns sinais que aparecem no corpo da pessoa?
Ela emagrece, ela dorme mal, come mal, tá com olheira, indisposta. Igualmente falando, a saúde do corpo, ela também influencia na alma. Né? Por exemplo, quando uma pessoa ela come bem, dorme bem, se exercita, qual é a propensão do estado de espírito dela? Ela vai estar disposta, alegre. Então, as duas coisas elas se interpenetram. E no aspecto religioso é a mesma coisa. No aspecto religioso é a mesma coisa. Então nós vemos lá atrás, no Salmo, agora eu não vou me lembrar o número do Salmo, mas é um dos salmos penitenciais do rei Davi. Depois vocês pegam lá a lista dos salmos penitenciais, é um deles onde ele fala assim: os meus ossos se gastaram por eu gemer de sofrimento o dia inteiro. Foi no momento em que ele estava sendo castigado por Deus por ter pecado com a mulher de Urias. Então ele, magoado com a rejeição temporária de Deus em relação a ele, aquilo provocava nele reações físicas. Ele não conseguia dormir, não conseguia comer, ele sentia que os ossos se gastavam de cansaço. Então, o tempo da preparação para a Páscoa aqui engloba tanto a Septuagésima, né, e dentro da Septuagésima engloba a Quaresma está dentro da Septuagésima. Nesse período a gente vai trabalhar a saúde religiosa do corpo para que isso gere efeitos na alma. É isso que se faz nesse período. Eu não posso falar apenas na saúde do corpo, porque eu não estou falando sobre ir para academia, não estou falando sobre fazer dieta, sobre se exercitar. Eu estou falando da saúde religiosa do corpo. O momento onde você vai exercer certos castigos sobre o seu corpo para que a sua alma se beneficie disso. E por que não começar direto pela Quaresma? Por que passar pela Septuagésima antes? Porque a Septuagésima, a Quaresma ela é como se fosse o sinal vermelho do semáforo e a Septuagésima é o sinal amarelo. Já pensou como seria o trânsito, por exemplo, se do verde o semáforo passasse direto para o vermelho? As pessoas exercendo aquela frenagem brusca, não conseguindo parar o carro a tempo, batendo umas nas outras. Não funciona, certo? Então, por isso que existe o amarelo primeiro. O amarelo é atenção. Atenção que você vai parar. A Septuagésima ela é mais ou menos isso. Ela é o momento onde nós iniciamos a transição, digamos assim, da vida normal, da nossa vidinha normal, cotidiana, para aquele momento onde nós vamos parar por completo, que é a Quaresma. A coisa mais comum do mundo, nos ambientes da missa nova, nos ambientes da nova religião, é as pessoas não conseguirem viver plenamente a Quaresma, adequadamente a Quaresma. Mas é óbvio, não vão conseguir. Elas não se prepararam para isso. Foi uma mudança muito brusca. Na verdade, até o início da Quaresma se transforma numa festa com toda aquela cerimônia que se faz na quarta-feira de cinzas. Eu me lembro da primeira quarta-feira de cinzas que eu passei no Novus Ordo, e aí você me lembra um negócio, você fala, rapaz, mas aquilo não tem nada de deserto ali, de deserto, de penitência, de sofrimento. É uma celebração, como se a gente estivesse comemorando alguma coisa, né? Isso é um problema. Então a Septuagésima é o momento onde nós vamos começar a implementar aquelas renúncias
que nós vamos elevar a totalidade na quaresma. A gente vai se preparando durante esse período. É isso que se faz, né? Então, por que esse termo, septuagésima? Septuagésima, né? O número 70, ele tem um aspecto relativamente literal, porque a septuagésima começa 30 dias antes da quaresma, mais ou menos 30 dias antes da quaresma. Então, englobaria um período de 70 dias. Não são 70 dias exatos, cronometrados, contados no calendário, mas é um período simbólico de 30 dias antes dos 40, que virão para a quaresma. Mas por que 70? Por que não 80? Por que não 90? Por que não 50? Porque nós vamos vivenciar durante todo esse período aquela experiência de espera que Israel viveu no cativeiro em Babilônia, que durou 70 anos. Nós vamos nos preparar, porque olha que quando nós lemos a Sagrada Escritura, Israel foi subjugada pela Babilônia, levada como cativo, e Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído, os israelitas foram parar em Babilônia e eles nunca desistiram da ideia de voltar para Jerusalém. Nunca. Então, quando nós lemos nos Salmos, quando nós lemos... É claro que nos Salmos nós temos uma prefiguração, mas quando nós lemos, por exemplo, no livro das Lamentações, quando nós lemos nos livros dos profetas, nós vemos que Israel nunca tirou da cabeça a ideia de voltar. Não houve um momento da vivência do povo de Deus em que eles tenham desistido. Não, agora acabou tudo. Agora vamos nos tornar babilônicos. Isso nunca aconteceu. Durante cada dia daqueles 70 anos, eles estavam em espera. Eles sabiam que Deus iria tirá-los de lá. Eles nunca perderam a esperança. E é essa atitude de espera e de preparação que nós vivemos no tempo da Septuagésima. Preparando para o momento do livramento, da libertação, que vai ser quando? Vai ser na Páscoa. O momento onde nós receberemos o livramento em definitivo das amarras do pecado e da morte. Na Páscoa. No tempo, né, no início do tempo pascal. Só que para ser livrado, é preciso merecer minimamente. Não adianta simplesmente chegar... Vamos nos lembrar daquela parábola que Jesus contou a respeito da festa de casamento, dos convidados que tinham as vestes e os que não tinham. Os que não tinham as vestes da festa de casamento, que o anfitrião fez? Pode ir embora. Vocês não são bem-vindos aqui. Aqueles mesmo que não tivessem sido convidados pessoalmente pelo anfitrião, mas tinham as vestes da festa, foram recebidos e participaram do banquete. Mas aqueles que não se prepararam para isso, não. Então a Páscoa também não é uma coisa para todo mundo. É para todo mundo que aceita. E a aceitação, ela requer essa preparação. A gente precisa ir atrás da veste da festa, da roupa da festa. Não é assim que se faz quando tem uma festa de casamento normalmente? A preparação ela é antecipada. Ninguém vai com a roupa que tá limpa no dia. Prepara-se antes, né? Ah, eu vou no cabeleireiro. O homem vai lá, não, vou no cabeleireiro, vou fazer a barba, vou, sei lá, comprar uma camisa nova, comprar um terno novo. É uma boa ocasião para comprar um terno novo quando é convidado para um casamento.
já que não faz parte da rotina das pessoas comprar ternos novos, né? Momentos para isso normalmente são convites de casamento. Para a mulher é a mesma coisa, a roupa geralmente é nova, vai pro salão de cabeleireiro, vai na manicure, etc, etc, etc. Então assim, tudo envolve uma preparação para aquele momento. E a Páscoa igualmente. Por isso que ela foi comparada pelo Senhor esse momento de livramento, esse momento de redenção, de salvação, ele foi comparado pelo Senhor com uma festa de casamento, para onde a gente se prepara. Né? E nós vamos nos preparar com o espírito que Israel tinha. A partir de hoje, na verdade a partir de ontem, mas hoje é segunda-feira, de onde tudo começa, né? A partir de hoje, já olhar para a Páscoa, já saber que vai chegar o momento em que vai parar tudo, que é a Quaresma, e nós temos aí 3 semanas para isso. A 70ª, a 60ª e a 50ª. E depois temos 3 semanas para isso. Bom, mudanças na liturgia que acontecem no tempo da 70ª. Os padres já começam a utilizar os paramentos roxos, que é a cor da conversão, da penitência, a cor do alerta. Os padres já começam na 70ª, não começam na Quaresma. Também, já as imagens ainda não são cobertas, não são escondidas, a gente ainda não foi para o deserto, mas a gente já começou a se preparar para isso. Então já se suprime o glória e o aleluia na missa. O canto do glória e o aleluia que o padre recita antes do evangelho, ele já suprime, já substitui pelo trato, que é diferente, é uma antífona triste, pesada, não é celebrativa como é o aleluia. Mas as imagens ainda estão à vista, e etc. Mas a gente já vai rumando, caminhando, passo a passo, até aquele momento em que a gente vai precisar ir para o deserto, passar aquele período que Nosso Senhor passou antes de iniciar a sua vida pública. O Padre Wander tirou até as flores maiores que tinham no altar. Eu nem reparei nisso. Mas é uma boa... Deixou as menores e tirou as maiores. As leituras também, na missa, elas já começam a ficar pesadas. Já começa a enfocar no peso da vida penitencial, na chamada via purgativa. Momento onde a gente vai purgar, a gente vai tirar de dentro de nós tudo aquilo que atrasa, tudo aquilo que pesa, tudo aquilo que segura, que prende. Para vocês terem uma ideia, a leitura ontem da abertura da 70ª, o domingo da 70ª, na verdade é uma leitura que a gente deveria fazer, se possível, todos os dias nesse período, nesses 70 dias. Que é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, São Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos do 24 ao 27. E depois o 10, do 1 ao 5. Irmãos, não sabeis que aqueles que correm nas arenas, falando dos atletas, todos eles correm, sem dúvida, mas só um é que recebe o prêmio. Portanto, corram de uma maneira que vocês alcancem o prêmio. E aqueles que lutam, disputam na arena, se abstêm de tudo para poder alcançar um prêmio, uma coroa que é corruptível, que passa.
Isso não é verdade? Então isso que São Paulo falou é uma verdade da vida. Os atletas que disputam nas arenas, eles se abstêm de tudo para poder fazer aquele trabalho bem feito e ganhar o prêmio. Só que São Paulo está lembrando aqui, esse é um prêmio corruptível, é um prêmio que passa. Quanto mais nós que buscamos receber um prêmio que não passará nunca, que é o que ele chama de coroa incorruptível. Qual é o foco, a atenção, a concentração que nós não deveríamos ter? Sabendo que nós somos capazes de fazer isso. Uma mulher, por exemplo, quando está grávida, de quantas coisas ela não se priva para a saúde da gravidez? Um homem também, quando quer alguma coisa importante, de quantas coisas ele não se priva? Então, quando a coisa é importante, a gente sabe abrir mão quando é importante. E esse é o momento de mostrar aquilo que é mais importante na nossa vida. Então, continuando a leitura aqui de São Paulo. Aqueles que disputam na arena de tudo se abstêm para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma coroa incorruptível. Quanto a mim, eu não corro a aventura como se tivesse largado, sem rumo, sem direção. Eu não combato como quem está golpeando o vento. Mas eu castigo o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que não suceda que depois de eu ter pregado a outros, eu mesmo não venha a ser de algum modo reprovado. Gálatas capítulo 6, né? Não vos deixeis desencaminhar, de Deus não se mofa. O que o homem plantar é o que ele vai colher. Não adianta ir até a festa de casamento sem ter procurado se preparar primeiro, adquirir a roupa. Não adianta, vai ser barrado na porta. E se acontecer de conseguir entrar de penetra, vai passar vergonha, como na parábola o anfitrião vai mandar sair. Não adianta, não tem outro caminho. Porque a gente está sendo avisado antes. A gente já sabe. Não dá para dizer assim, mas ninguém me avisou, eu não sabia. Por que tá me tratando assim? Não, sabia, eu avisei, meu. Avisamos antes. E é o que São Paulo falou, para que depois de eu ter pregado e ensinado todo mundo, eu mesmo não venha a ser condenado, não venha a ser reprovado. Eu não quero, pois, irmãos, que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, todos passaram o mar, todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, todos comeram do mesmo alimento espiritual, todos beberam da mesma bebida espiritual, mas de muitos deles Deus não se agradou. Aqui, uma breve contextualização para que vocês possam entender. Quando Israel saiu do Egito, eles foram libertos do Egito de uma maneira majestosa e milagrosa. Eles não simplesmente pegaram as coisas e saíram, se despediram, tchau, 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 até mais, a gente se vê. Não. Eles foram expulsos do Egito. Se não for embora hoje, não vai nunca mais. Sumam daqui. Depois de saírem do Egito, libertos por Deus, conduzidos por Moisés, o faraó se arrependeu e disse, não, vamos lá buscá-los, trazê-los de volta. Quando o faraó alcançou, eles estavam encurralados no Mar Vermelho. Não havia outro caminho. Era de um lado o exército egípcio, do outro o Mar Vermelho. E aí, o que é que Deus fez? Abriu o mar, milagrosamente, com o vento vindo do leste, abriu o mar, Israel atravessou o mar em terra seca, fez a sua Páscoa,
fez a sua passagem pelo Mar Vermelho e depois voltou o mar por cima dos egípcios e todos morreram, até o faraó. Não sobrou nenhum para contar a história. O mesmo povo que passou por isso foi o povo que Deus guiou durante 40 anos no deserto. E Deus caminhava com eles fisicamente durante o dia através de uma nuvem que bloqueava o calor do sol do deserto para eles não morrerem. Deus se materializava numa nuvem que o cobria. E aonde eles iam, a nuvem ia por cima. E à noite, Deus se transformava numa coluna de fogo para iluminar o caminho. E também para proteger do frio. Agora imagina, hein? O povo que passou por tudo isso, que viu tudo isso, via Deus o tempo todo, na nuvem de dia, na coluna de fogo à noite. Queriam carne, Deus enviou as codornizes. Queriam água, Deus fez sair água do rochedo. E mesmo assim, daquele povo, somente 2 entraram na terra prometida. Josué e Caleb. Todos os outros que entraram na terra prometida nasceram no deserto. Não viram a abertura do Mar Vermelho, não viram as codornizes, não viram um monte de coisa. Como pode? Como pode? De milhares e milhares e milhares de pessoas que vivenciaram todos esses milagres, na hora de entrar na terra prometida, só 2. O resto tudo condenado, tudo reprovado. Então veja, isso não é brincadeira. Isso é muito possível. Eu sempre falo isso nas aulas, as pessoas elas têm uma falsa noção dos pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus eles não podem ser sondados. Mas a gente conhece a maneira de agir de Deus através da Sagrada Escritura. E as pessoas elas têm uma falsa imagem de Deus. Quando, por exemplo, elas pensam assim, mas se Deus fosse tão rigoroso assim, então ele destruiria todo mundo, só um ou outro que se salvaria? Sim, é exatamente isso. Do mundo inteiro, no dilúvio, só se salvaram 8. A quantidade para Deus não tem a menor importância. O Padre Wander sempre usa essa expressão. Para Deus não faz diferença vencer a batalha com muitos ou com poucos. Os 300 de Gideão mostram isso. Sodoma e Gomorra também. Né? Abraão foi perguntando, mas e se tivesse 100 justos? Aí Deus, não, se tivesse 100 eu poupava a cidade. E se tivesse, ele vai descendo, ele chega nos 10. Aí Deus falou, se tivesse 10 eu salvava. O problema é que não tinha 10. Tinha 4. E na hora de sair dos 4, uma se perdeu. Só 3 foram salvas. Se tivesse 10, aquelas 2 cidades teriam sido preservadas. Mas nem isso tinha lá. E aí, como não tinha 10, o que Deus fez? Não, aqui acho que fica mais fácil eu tirar os 4 de lá e mandar a cidade toda pelos ares. E foi a cidade inteira pelos ares, as 2. Né? Então, assim, essa questão de quantidade também fica assim, mas Deus vai ficar tão triste de abrir mão de mim. O que será do paraíso sem mim, se eu não estiver lá? Ele não vai aceitar o céu sem a minha digníssima presença. E a gente sabe que não é bem assim. Porque Deus sabe quando a pessoa quer estar perto dele e quando não quer. E quando a pessoa não quer estar perto dele, ele não quer estar perto da pessoa. Capítulo 4 da carta de São Tiago. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. E o oposto é a mesma coisa.
Afastem-se de Deus e ele vai se afastar de nós. Né? Então, esse é o período da preparação. Vejam a leitura que nós fizemos aqui da carta de São Paulo. Uma preparação que, se as pessoas se preparam tanto para aquilo que passa, puxa vida, vejam aí. Vejam aí. Quantos jejuns e dietas as pessoas não fazem só para ficar mais bonita, para parecer bonito no caixão, para tirar foto, para poder aparecer nas fotos do casamento, mais magro, mais magra, mais bonito, mais bonita, para poder preservar a sua saúde, que vai chegar ao fim na hora da morte. As pessoas fazem dietas, vão pra academia, se privam de um monte de coisa e todo mundo acha lindo. Todo mundo aplaude. Até que você resolva fazer as mesmas coisas por Deus. Aí já não pode mais. Aí já virou exagero, já virou radical. Então veja como o mundo realmente jaz no maligno, conforme 1 João 5,19. Nós vivemos num mundo endemoniado. E nós não somos mais fortes do que os demônios. E nem do que o mundo. Então, ou a gente sai, ou a gente vai ser tragado de volta. E a maneira de sair é imitar como nosso Senhor fez. Ir para o deserto, sem nada, só com a roupa do corpo. E passar aqueles 40 dias lá. Os 40 dias do Senhor no deserto. Os 40 dias de chuva, do dilúvio. Os 40 anos de Moisés em Midian, antes de voltar para o Egito para resgatar Israel. Existem diversos 40s na história bíblica, todos períodos de preparação, e diversos 70 também, períodos de preparação também. Os primeiros 30, aquele alongamento, vamos nos alongar, vamos começar a preparar as coisas, porque quando entrar, pauleira. E a quaresma vocês sabem. Se vocês já viveram adequadamente a quaresma, vocês sabem que a quaresma é o período do ano onde tudo acontece. A quaresma é aquele momento que as pessoas batem o carro, é o momento que a pessoa escorrega no banheiro e se arrebenta, é o momento em que a pessoa perde o emprego. Por quê? No momento de combate direto, de luta direta contra a carne, o mundo e o demônio, eles vão para a guerra também. Eles não querem perder nem a carne, nem o mundo e nem o demônio. Então eles vão para as cabeças. Na quaresma, todo mundo rezando mais o rosário, todo mundo jejuando, se abstendo de carne, dando mais esmolas, participando, realizando obras de misericórdia. Os demônios não viram purpurina assim, não. Eles vão pra dentro, eles vão contra-atacar, eles vão pras cabeças, e aí tudo acontece. Tudo acontece. A vida, ela vira meio que de cabeça para baixo durante o período da quaresma. E é assim mesmo que tem que ser. É exatamente isso que tem que acontecer. Senão tem alguma coisa errada. Senão, por que eu tô sendo poupado pelos demônios? Eles estão de bem comigo, por quê? Daí,
A Septuagésima, o período que começa com a Septuagésima, né? Ele é dividido em 3 partes, 3 semanas, né? A Septuagésima, a Sexagésima e a Quinquagésima. Nessa primeira semana, a gente precisa meditar durante essa semana toda, até o domingo. Meditar na queda. Meditar no advento do pecado original. Meditar em como nós nos afastamos, saímos da ordem divina. Meditar na história de Adão e Eva. Em termos de leitura da Sagrada Escritura, é esse o foco. A semana inteira lendo sobre isso, pensando sobre isso. Em como tudo estava tão bom e de repente ficou tão ruim. Daí, a partir do domingo, quando iniciarmos a Sexagésima, nós vamos meditar na história de Noé. Como que Deus vai nos oferecer a proteção para esse período de turbulência que nós vamos passar. Mas aí é para a semana que vem. E depois na outra semana, no outro domingo, quando nós iniciarmos a Quinquagésima, aí nós vamos meditar a semana inteira na história de Abraão. O homem que adorou o verdadeiro Deus e obedeceu ao verdadeiro Deus quando ele mandou sair da casa da família, da cidade. Abraão era um homem muito rico, vivia muito bem em Ur dos caldeus. E Deus disse: abandona tudo, larga tudo e vai para a terra que eu te mostrarei. Mas aonde? Eu te mostrarei. Saiu sem nem saber para onde estava indo. Por isso que ele é chamado de pai da fé. Porque que confiança tem que ter, hein? Que fé tem que ter para você largar tudo e ir para um lugar que você nem sabe aonde é. Não sabe como vai ser, não faz a menor ideia. Mas isso é fé. Isso é o que o Catecismo de São Pio X ensina sobre a fé. É aquela confiança absoluta em Deus. Porque o que Abraão pensava? Puxa, se ele é Deus, é exatamente as palavras do Catecismo de São Pio X. Se ele é Deus, então ele não pode nem me enganar e nem se enganar. Então eu confio. Mas eu não sei como, ele não faço a menor ideia de como ele vai fazer isso. Não faço a menor ideia de onde isso vai terminar, mas eu vou mesmo assim. E aí depois a gente já entra na quaresma e aí já para tudo. Sinal vermelho. Mas agora, primeiramente, como eu mencionei, essa primeira semana, Adão e Eva. Concentrar na história de Adão e Eva. Concentrar na queda. Como tudo era tão bom e de repente ficou tão ruim. Imagina a saudade que Adão e Eva não passaram do jardim do Éden até o fim da sua vida. Tendo vivido lá por tanto tempo e de repente terem perdido tudo. E saberem que poderiam voltar para lá, mas só depois de muito tempo. Como que nós vamos viver a Septuagésima a partir de hoje? Espírito de penitência. É importante usar a Septuagésima como aquilo que ela realmente é, a preparação para a Quaresma. Não adianta chegar chutando o pé agora, chutando a porta agora, de uma vez, porque senão a gente não consegue manter. E é isso que acontece normalmente com os católicos de missa nova na Quaresma. Tomam aquele choque e aí passam alguns poucos dias naquele espírito cheio de energia e depois não conseguem sustentar porque não se prepararam. Então vamos usar a Septuagésima como aquilo que ela efetivamente é, a preparação para a Quaresma. Nós vamos começar a introduzir as penitências
com inteligência, com prudência, com cuidado. Nós vamos nos preparando para isso. Necessidade da penitência não dá para chegar na Páscoa sem a purificação. Não tem como. Não dá para voltar ao estado de graça sem passar por essa preparação. Não dá. Deus prometeu que Adão poderia se reconciliar com ele, mas era com muito trabalho. No suor do seu rosto você comerá pão, até que você volte ao solo de onde foste tirado. Então haveria a reconciliação? Haveria. Se Adão quisesse, poderia se reconciliar. E ele quis e se reconciliou. Mas à custa de muito trabalho e muito sofrimento. No suor do rosto. Joel, livro do profeta Joel, capítulo 2, os versículos 12 e 13. Não dá para se converter sem usar o corpo. Por isso, agora, diz o Senhor, convertam-se de todo o vosso coração com jejuns, lágrimas e gemidos de luto. Não se reconcilia com Deus em festa. Esse é um dos enganos da nova religião. Esse é um dos enganos da religião da missa nova. Todo mundo está celebrando o tempo todo. Todo mundo presume que já está no favor de Deus, presume que já está reconciliado com Deus, presume que está na amizade com Deus. E Jesus falou, né? Nem todo que me disser Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Muitos dirão Senhor, Senhor, e eu vos direi, eu nunca vos conheci. Afastai-vos de mim. A pessoa vai ficar com aquela cara de pastel. Ah, mas Senhor, nós não rezamos em teu nome, não fizemos obras em teu nome. Nunca vos conheci. Vocês achavam que estavam na amizade comigo. Estavam muito preocupados com o que vocês achavam. E o que eu acho? Vocês não queriam saber. O que eu queria? E não dá para fazer isso, conforme diz aqui o profeta Joel, sem jejum, sem lágrima, sem sofrimento, sem gemido de luto. Esse período é para isso mesmo. É hora de sofrer, sabendo que o sofrimento é redentor. O Senhor disse, né? O Filho do Homem terá de voltar a Jerusalém, ser julgado pelos sumos sacerdotes, blasfemado, cuspido, espancado, escarrado, crucificado, mas no terceiro dia será ressuscitado. Então não haverá o reencontro se primeiro não houver a despedida. Algumas citações do magistério tradicional da igreja. Primeiro, do Catecismo do Concílio de Trento, ele cita o Santo Ambrósio, uma frase maravilhosa. Santo Ambrósio, o primeiro doutor da história da igreja, bispo de Milão, responsável pela conversão de Santo Agostinho. Existem duas águas para a conversão de uma pessoa: as águas do batismo e as lágrimas da penitência. É sempre através da água. Catecismo de São Pio X. O jejum e a penitência, lembrando que o jejum é uma forma de penitência, são os meios que a igreja sempre usou para preparar os fiéis para a celebração dos mistérios pascais. Por que sempre usou? Porque funciona. Muitos não viram a aula que eu dei
ano passado sobre o pão. Em outro momento eu dou essa aula de novo. Mas o jejum, ele tem essa... Você tava lá na época? Não tava ainda, né? Vocês também não? Caramba, não tem ninguém. É só a minha família. De resto, quem tava lá? O Adriano, a Cris, a Rebeca, a Fátima, o Fernando. Mas não... Depois eu dou essa aula de novo. Mas o jejum, ele tem essa capacidade... Ele tem essa capacidade de cura. Ele tem essa capacidade de regenerar, de renovar. Por quê? Porque a gente sabe que a nossa cabeça é uma bagunça. É como São Paulo disse, quando eu quero fazer o que é direito, eu sinto dentro de mim aquele desejo de fazer o que não presta. Sinto no meu íntimo duas leis guerreando entre si. A lei de Cristo e a lei do pecado. A nossa cabeça é assim, desordenada. É tudo muito misturado. A gente quer muita coisa ao mesmo tempo e muita coisa contraditória. O jejum, que poder que ele tem. Quando você jejua ao ponto da exaustão, aquele jejum de verdade, não brincar de fazer jejum, mas o jejum mesmo. O seu corpo sofre de uma maneira que todos aqueles pensamentos da sua cabeça são substituídos por apenas um pensamento: comer. É por isso que o jejum pacifica os desejos da carne. Porque ele substitui todos os desejos da carne pelo único desejo de comer. A gente não consegue pensar em mais nada que não seja comer. A gente não quer mais pecar. A gente não quer mais nada, a gente só quer comer. Essa é a força do jejum. Ele pacifica o espírito da pessoa. A esmola e a oração também são os 3 atos secundários da religião, os principais: o jejum, a esmola e a oração. A esmola, ela faz com que a gente largue movimento oposto ao que a gente sempre faz, que é o de buscar, querer, pegar. Na esmola a gente faz o oposto. A gente entrega, a gente dá. A gente não vende. A gente dá. A gente simplesmente diminui. Não ganha nada com isso, só perde. E a oração. A oração que combate... A esmola nos diminui, né? Combate a soberba da vida, e a oração combate o desejo dos olhos. Jesus disse, né? A lâmpada do corpo é o olho. Então, se o seu olho for singelo, ou seja, simples, humilde, olho singelo é aquele que olha numa direção só. Se o seu olho for simples, o seu corpo todo será luminoso. E para rezar, o que a gente faz com os olhos? A gente fecha o olho para rezar. A gente olha só com os olhos da fé. A gente só olha para aquilo que realmente importa. É o remédio contra a concupiscência dos olhos, contra o remédio, contra o desejo dos olhos. Então, a partir de hoje, cada um de nós tem essa tarefa, essa missão de entrar na preparação para a Páscoa. Ela já começou ontem, no domingo da Septuagésima. Intensificar a oração. Eu já rezo bastante, vou rezar mais.
Realizar mais obras de misericórdia. Eu já dou esmola, vou dar mais. Obras de misericórdia. Eu não tô com a lista aqui agora. Mas as obras de misericórdia. Dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, dar roupa a quem não tem, visitar os doentes, visitar os presos, enterrar os mortos. Tudo isso agora é a hora. O que é disso aqui que eu não estou fazendo? O que é disso aqui que eu posso fazer mais? Eu posso visitar alguém que está doente? Eu posso visitar alguém que está preso? Eu posso cuidar da dignidade da sepultura de alguém que talvez tenha sido sepultado sem toda a dignidade que merecia? Eu posso alimentar alguém que está passando fome? Eu posso dar de beber a alguém que está com sede? Eu posso vestir alguém que está nu, que está sem roupa? A hora é agora. A penitência, moderar a alimentação. Então vamos começar já a acostumar o espírito, a renunciar, a começar aquilo que eu gosto, ou não consumir, ou consumir menos, diminuir até o ponto em que vai zerar durante a quaresma, começar a praticar o jejum. O que é jejum? É cortar uma das refeições do dia. O jejum é o oposto, é fazer apenas uma refeição no dia completa, podendo realizar 2 colações ao longo do dia, desde que as 2 juntas não deem uma refeição completa. Então, vamos começar já a moderar, pegar mais leve, comer menos, diminuir a quantidade, para que a gente possa vivenciar essa quaresma da forma mais perfeita possível. Realizar as obras de misericórdia espirituais também. Ensinar os ignorantes, consolar os aflitos, chorar com os que choram, aconselhar os indecisos, rezar pelos vivos e pelos mortos. Quantas almas no purgatório permanecerão esquecidas durante esses 70 dias de preparação para a Páscoa? Quantas almas no purgatório permanecerão esquecidas, esperando só aquela última Ave Maria que ninguém oferece, para que ela possa sair daquele fogo dolorido, sofrido, aquela privação da companhia de Deus, e finalmente receber o livramento e ser admitida no céu. Quantas pessoas sem conversão permanecerão sem conversão durante esse período de conversão, porque não tem quem reze pela sua conversão? Não tem quem reze a Deus para que lhes dê a graça atual que lhes mova à conversão. Quanta gente vai passar esse período dessa forma, abandonada? As almas do purgatório sabendo que estão abandonadas. As almas viventes ainda sem sequer saber que foram abandonadas. Agora é a hora de fazer isso. Último ponto, o estudo da fé. Estudar nesse momento, durante esses 70 dias, estudar aquilo que vai nos tornar mais parecidos com Deus. Estudar agora, durante esses 70 dias, ler nesses 70 dias a respeito da santidade,
a respeito da conversão, a respeito da perfeição cristã. O livro de Santo Afonso que eu esqueci lá no escritório. Eu separei aqui alguns a título de sugestão. Não estou falando para vocês lerem todos esses ao mesmo tempo. Mas, poxa vida, escolhendo um para esses 70 dias já é mais do que suficiente. Por exemplo, o Filoteia, de São Francisco de Sales, a introdução à vida devota, o manual completo da vida do cristão, está aqui. Filoteia, São Francisco de Sales. Esse livro maravilhoso, Os Escritos de São Francisco de Assis, também contém aqueles conselhos que a gente precisa colocar em prática para se santificar. Esse aqui, que nunca vai envelhecer, alguns dizem que já saiu de moda, ele nunca vai envelhecer, Imitação de Cristo. Eu conheço lá em casa. Tem que ver vermelhinho, porque aqui é mais antigo. Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis. Esse aqui que eu ganhei de presente, da Berenice, A Escola da Perfeição Cristã, de Santo Afonso Maria de Ligório. O Doutor da Moral. Ninguém ensinou tanto e tão bem sobre moral quanto ele. O patrono do nosso apostolado, o apostolado do Padre Wander. Biografias de santos, por exemplo, essa daqui, a biografia de São Felipe Neri. O homem que praticamente, desde que decidiu viver a santidade, ainda jovem, quase nunca comeu carne na vida depois que decidiu viver. Só comia azeitona. Uma biografia maravilhosa. Um homem, um santo de primeiríssima grandeza. Esse aqui também. Fantasia Galgani nesse tempo muito bom. Também, né? As Cartas de Santa Teresinha. Santa Teresinha também, uma santa de primeiríssima grandeza. É uma das... eu falei Santo Afonso patrono, é o padroeiro. Os patronos são São Pio X e Santa Teresinha, do apostolado do Padre Wander. Santo Afonso é o padroeiro. Santa Teresinha, uma das patronas do apostolado do Padre Wander e uma das patronas da Fraternidade São Pio X. Alguém que viveu o máximo, o ápice da santidade nos aspectos mais comuns da vida, mais banais da vida diária, aonde as pessoas não enxergam a presença de Deus e ela enxergava. No trato com o próximo, com os parentes, com os conhecidos e os desconhecidos. Então, poxa vida, assim, carentes de material a gente não está, ainda mais hoje, né, na época da internet, mas a gente encontra esses livros em todo lugar. Escolher um. Me interessei por esse. 70 dias nesse livro. A preparação para o momento da Páscoa. Agora é a hora disso. Agora é hora do combate espiritual. Se concentrar um pouco mais no nosso corpo, no nosso dia a dia, na nossa vivência, nas nossas renúncias, nos nossos sacrifícios. Vejam vocês, hein? Um homem que não tinha o pecado original, nosso Senhor Jesus Cristo, não tinha pecado original, não tinha as concupiscências que a gente tem, não tinha as desordens de espírito que a gente tem. Se dignou a passar 40 dias num deserto sem comer nada e sendo tentado por Satanás. Se ele se submetia a isso, se ele entendia que era necessário fazer aquilo, imagina nós, que dirá nós, que somos afligidos pelas mazelas do pecado original, que somos bombardeados o tempo todo
pelas influências de Satanás nesse mundo. Quanto nós não precisamos desses remédios, né? Bom, concluímos a aula de hoje. Ficou alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Aprenderam bastante coisa, espero. E vamos mergulhar de cabeça na preparação para a Páscoa e vamos em frente para poder chegar santamente na celebração da Páscoa, poder participar do banquete do Cordeiro, das chamadas núpcias do Cordeiro, de maneira digna, santa. Ela puxa, cheguei. Deus me convidou e eu fiz por onde? Cheguei. Daqui ninguém me tira. Certo? Amém? Muito bom. Vamos rezar então. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes de vocês se levantarem, eu só queria dizer uma coisa que eu me esqueci e é muito importante para viver bem a preparação para a Páscoa. A 70ª, a 60ª, a 50ª e a 40ª. Esse é o momento de introspecção. É um momento de introspecção, é um momento de recolhimento, é um momento de silêncio. Não é momento para que a gente transforme a nossa experiência de preparação para a Páscoa num reality show nas redes sociais. Porque isso leva ao oposto do que deveria ser a preparação para a Páscoa. Lembrar do que Jesus disse: quando você jejuar, lave o rosto e passe perfume para que ninguém saiba que você está jejuando. Só você e Deus, mais ninguém. Então não é para ninguém saber. Não é da minha conta como vocês vão fazer as penitências de vocês nessa preparação. E não é da conta de vocês como eu vou fazer a minha preparação. E não é hora da gente expor essas coisas em rede social, divulgar, fazer propaganda de nós mesmos. A gente tem esse vício, a gente tem esse espírito. Qualquer coisinha que eu faça, eu quero ser aplaudido. Eu fiz 24 horas de jejum, quero ser aplaudido. Cadê o meu público? Atenção, pessoal, fiz 24 horas de jejum, aplaudam-me. Isso é o que é que Jesus dizia sobre os hipócritas. Os hipócritas jejuam e ficam com cara de triste, se arrastando pela rua para que as pessoas saibam que eles estão jejuando. E aí Jesus falou: não vão receber nada de Deus, porque já receberam a recompensa. Não era a atenção que queria? Já recebeu dos homens, não vai receber nada de Deus. Esmola. Quando vocês derem esmola, não toquem a trombeta para anunciar que vocês vão dar esmola. Não é momento de tirar foto, de fazer vídeo do mendigo, tirar foto do... Tô entregando aqui o dinheiro pro mendigo. Parece absurdo, mas tem gente que faz. Tem gente que faz, tem gente que faz. Não é hora disso. Atenção, fiz uma grande contribuição para tal obra de caridade. Aplaudam-me, pessoal. Cadê os meus aplausos? Jesus disse: não vai receber nada de Deus. Era a atenção que queria? Já recebeu dos homens, não vai receber nada de Deus. Quando você der a esmola, palavras de Jesus, que a sua mão direita não saiba o que a sua esquerda está fazendo. Quando você for rezar,
Atenção, pessoal, no Instagram, atenção, pessoal. Rosário, check. Novena de não sei o que, check. Já rezei o rosário, tá? Já rezei a novena, tá? Já rezei não sei o que, tá bom? Cadê meus aplausos, pessoal? Cadê os parabéns? Olha como eu sou bonito. Olha como eu sou lindo e maravilhoso. Não. Jesus disse que assim agiam os hipócritas. Quando eles queriam rezar, Jesus falou que eles iam para onde? Para as esquinas das ruas e para as praças públicas. Por que na esquina? Porque quem passava por aqui via a pessoa rezando, declamando as suas orações em público. Ou então nas praças. Jesus falou, não, quando você for rezar, lembra o que ele mandou fazer? Entrar para o quarto e fechar a porta. Para que ninguém veja, só Deus. Então, agora sim, eu acho que não falta mais nada. Pensa só, no deserto, a gente não vai estar de mão dada no deserto. Cada um está no seu deserto. É uma trajetória individual. Cada um está no seu deserto. A gente não está de mão dada, recreando. Não. No deserto a gente vai estar sozinho. A gente vai falar com quem? Com ninguém. Silêncio. Silêncio, recolhimento. E agora é o momento de se preparar para isso. Para que a gente possa vivenciar a quaresma dessa maneira. No silêncio, na quietude, no recolhimento. É aqui, ó. Somos nós e Deus. Certo? Tudo bem. Agora sim acabei.